Você talvez tenha ficado com bastante medo quando assistiu aquele filme A Múmia, e talvez tenha tido até pesadelos pavorosos com aquele ser amedrontador que voltava após um sono de milênios para reclamar os seus tesouros. Mas você sabia que as múmias realmente existem? E você sabia que essa história dos faraós guardarem os seus tesouros também é verdadeira? Não? Então vem comigo que a gente vai retornar até o Egito Antigo para saber um pouquinho sobre a história da arte feita no Egito. Eu sou o professor Márcio Augusto e esse aqui é o Canal da Arte. Primeiramente, sejam bem-vindos ao Canal da Arte. Se você está gostando aqui do canal, se inscreve aí, a gente está sempre postando conteúdo novo. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like que ajuda a gente a crescer aqui no YouTube e alcançar mais pessoas. A civilização egípcia é uma das mais fantásticas que já existiu na Terra. Desenvolvida na África, lá nas margens do rio Nilo, ela tinha uma organização social extremamente complexa, possuiu riquíssimas realizações culturais e artísticas e desenvolveu uma escrita bem estruturada, através da qual a gente consegue hoje ter muitas informações sobre a forma que eles viviam. A expressão artística egípcia, ela teve um papel fundamental na sua civilização, na sua cultura. Ela refletiu cada um dos momentos que essa civilização viveu, tanto no Antigo Império, quanto no Médio Império e no Novo Império. Entre todos os aspectos da cultura egípcia, talvez o mais importante tenha sido a sua religião. Para eles, a religião e os ritos, eles garantiam a boa vida e a vida após a morte. A religião, ela permeava toda a vida, determinava o papel de cada um em suas classes sociais, explicava o universo e, consequentemente, orientava toda a sua produção artística. A arte desenvolvida pelos egípcios, ela refletia bem as suas crenças fundamentais. Segundo essas crenças, os deuses podiam exercer total influência sobre a vida humana a qualquer momento. Assim, desde o início, a gente pode notar a arte egípcia muito presente nos túmulos e nos objetos deixados juntos aos mortos, como estatuetas, vasos, miniaturas de barcos. Tudo, na verdade, tinha um significado na passagem da vida para a vida pós-morte. As tumbas dos primeiros faraós eram réplicas das casas onde eles moravam. Então, normalmente, uma pessoa que tinha uma posição social grandiosa, tinha uma casa grande, a tumba seria uma réplica dessa casa onde eles colocavam todas as riquezas. Já as pessoas sem posição social de importância eram enterradas em pequenas construções chamadas mastabas. A mastaba vinha da palavra maaba, que significava banco. Porém, essas mastabas deram origem ao que hoje a gente conhece como pirâmides. As mastabas podiam ser construídas ou de pedra calcária ou de argila. Normalmente era uma construção retangular e que tinha um túnel que descia, onde ficava uma câmara mortuária, onde ali eram colocados os restos mortais e os pertences daquela pessoa. Os egípcios, antes de serem sepultados, eles passavam por um processo chamado mumificação, em que os órgãos eram tirados e colocados em vasos para serem enterrados com essa pessoa no seu sepulcro final. Os pertences dessa pessoa também eram colocados juntamente com eles para que pudessem, de certa forma, serem usados na outra vida. Então a crença na vida após a morte no Egito, ela na verdade levou a todo esse ritual funerário que alcançava tanto os mais simples quanto os mais nobres. A tradição das pirâmides vai começar lá no Antigo Império, com um faraó chamado Djoser. Djoser, 1700 anos antes de Cristo, pede ao seu arquiteto-chefe, Imhotep, para que ele faça uma grande construção mortuária. Imhotep tem uma ideia de fazer uma mastaba, em seguida uma menor, uma outra menor em cima, uma outra menor, fazendo uma pirâmide escalonada. Essa obra fez com que Djoser
elevasse Imhotep à categoria de um deus. A pirâmide de Djoser ainda está lá no deserto de Saqqara. Essa talvez seja a primeira construção egípcia em grandes proporções. Porém, as pirâmides mais famosas ficam em Gizé. São as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, 3 importantes faraós do Antigo Império, e teriam sido construídas entre o século 17 e o século 15 a.C. São obras que até os dias de hoje desafiam, assim como outras obras no Egito, a lógica de uma possível construção naquele período. Que ferramentas teriam sido usadas? Quantos trabalhadores para mover uma pedra somente daquelas pirâmides e colocá-las no alto? São perguntas que até hoje permanecem sem respostas. A maior dessas 3 pirâmides é a de Quéops, que se ergue a 146 metros do chão. Toda essa pirâmide é tomada de números proporcionalmente gigantescos até para os dias de hoje. Ela ocupa uma área de 54 mil metros quadrados. Essa obra revela um incrível domínio técnico egípcio. Não foi utilizada nenhuma argamassa para a colocação de todos os seus blocos. No Egito também eram construídas as famosas esfinges, estátuas com corpos de animais e com cabeças de faraó. A mais famosa está próxima às 3 grandes pirâmides, a esfinge do faraó Quefren, o corpo de leão e a cabeça do faraó. Uma obra gigantesca com 20 metros de altura e 74 metros de comprimento. Com o tempo, a ação erosiva tirou o nariz da esfinge e foi deteriorando parte do seu rosto. Mas até isso, no decorrer do tempo, deu-lhe o ar enigmático e misterioso que até hoje fascina todos que a visitam. Como nós falamos anteriormente, a religião ela foi a marca mais importante do Egito e a arte sofreu uma profunda influência disso. A arte egípcia era uma arte totalmente determinada por convenções, sendo a mais famosa delas a lei da frontalidade. Normalmente, toda pintura egípcia deveria, mesmo que com a cabeça de lado e os pés vistos de perfil, ter seu tronco representado de frente. O artista não tinha o direito de assinar a obra e ela não deveria ser uma representação naturalista, ou seja, ela não deveria retratar a realidade. A pessoa que estava vendo a obra, ela deveria notar que aquilo se tratava somente de uma representação. Um outro traço interessante na obra egípcia é que, normalmente, os seres eram retratados de acordo com a sua classe social. O faraó normalmente era representado bem grande nas imagens e os servos de maneira bem diminuta, próximos ao faraó. Dentre as expressões artísticas egípcias, talvez a que tenha sido mais livre tenha sido a escultura. Podemos notar em algumas obras de escultura egípcia uma identidade em alguns dos seus retratados. Talvez o maior exemplo disso seja uma obra encontrada em Saqqara, o Escriba. Essa obra encontrada num sepulcro, ela consegue demonstrar bem a importância dada a esse tipo de expressão ainda no Antigo Império. O escriba é retratado na escultura no exercício da sua função e nele nós podemos notar traços raciais, expressão facial, postura e vários outros elementos que conseguem dar uma identidade a essa obra. Trata-se de uma obra realizada entre os anos de 2650 e 2350 a.C. Acredita-se que seja um escriba ou um príncipe, porém, os traços encontrados na escultura, a mão em prontidão, o olhar de atenção de quem está ouvindo algo para ser reproduzido em algum papiro, demonstra essa possibilidade. Quando o Antigo Império termina, voltam-se a produzir esculturas estereotipadas que não demonstravam os seres na sua aparência real, mas sim numa imagem idealizada, principalmente no que diz respeito a reis. Porém, foi no Novo Império que o Egito viveu todo o seu esplendor artístico. Após um período de crises políticas, os faraós voltam a fazer grandes construções e
Duas dessas grandes obras são os templos de Luxor e Karnak. Duas obras que estão bem conservadas até os dias de hoje e que foram construídas em homenagem ao deus Amon, o deus Sol.